Você está acompanhando os rumores de guerras? Está acompanhando as notícias sobre o ataque da Rússia contra a Ucrânia? Você tem ouvido falar muito sobre tudo isso que está acontecendo e que está chegando o fim dos tempos? E você, o que você acha? É o fim dos tempos? Está próximo ou não? Vem comigo nesse vídeo e vamos falar um pouco sobre isso e eu vou dar a minha opinião. Então, vamos ao vídeo. Shalom, povo abençoado de Deus, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Para você que já me conhece e também você que não me conhece, eu sou o Bispo Lima, estou passando aqui para mais um momento de reflexão. Então vamos ao vídeo. Como foi perguntado no início, você está acompanhando as notícias? O que você está achando de todas essas notícias que estão se espalhando aí pelo mundo aí sobre essas guerras, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia? Muito se tem falado que chegou o fim dos tempos, ou que o fim dos tempos está próximo, está se aproximando. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então eu te convido a acompanhar o que a Bíblia está falando no livro de Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso de número 1, as próprias palavras do Senhor Jesus. Vamos à leitura. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Então, como nós podemos ver, o Senhor Jesus ele falou que haveria rumores de guerra, haveria nação contra nação, o amor de muitos se esfriaria, haveria traição de um para com os outros e seríamos entregues e odiados. Aliás, seríamos entregues para a morte e odiados por todos por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. Agora eu te pergunto, todas essas coisas estão acontecendo? Tudo isso que foi falado já está acontecendo? Algumas coisas já aconteceram? O que você tem visto acontecendo? E agora eu vou falar a minha opinião. Como a palavra disse, não é o fim dos tempos. Não é a volta de Jesus ainda. Esse é o início do princípio das dores. E vocês podem observar que ainda está apenas uma nação contra a outra. É somente o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Mas a palavra diz, como nós lemos, que haverão nações contra nações. Outra coisa, em alguns países já tem cristãos sendo perseguidos, mas ainda não é a maioria. E essa palavra que Jesus falou que sereis odiado por todos, está falando de todos nós. Mais um exemplo? A palavra ainda não foi pregada em todo o mundo.
Ainda tem muita gente que precisa conhecer o Evangelho, ouvir falar desse Deus. Então, meu querido e minha querida, ainda não é o fim. Ainda não é o princípio das dores. Talvez seja o início do princípio das dores, mas nem é o princípio ainda. Como você pode conferir, pode meditar nesse texto que acabamos de ler. Amém, queridos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários. E se você não é inscrito no canal do Bispo Lima, já aproveita aí para se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério e tudo quanto você fizer, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.